Oi, Maria Eduarda. Tudo bem? Como é que você prefere que eu te chame você? Maria, Maria Eduarda, Eduarda? Como você prefere? Que der mais jeito, mais curto, se calhar, Maria. Ok. Você é portuguesa, você nasceu em Lisboa, no Porto. Onde você nasceu? Nasci no Porto. No Porto. Nascida e criada. Ok. Você já ouviu falar que o coração do nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV de vocês, está aí no Porto? Sim. Eu achei uma das coisas mais lindas daquele momento da história. Ele nasceu e morreu na mesma cama, no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa. Dom Pedro I, um português de alma brasileira, viu? De alma brasileira. Boêmio, namorador e liberal, apesar de ele ter dissolvido o nosso Congresso, ele era um liberal. Eu amo o Porto em função de tudo que eu já estudei do Dom Pedro. Quando ele estava lá na cama, no Palácio de Queluz, com 30 e poucos anos, à beira da morte, ele chamou várias pessoas, o que era comum quando se estava morrendo, e foi conversando, e ele chegou para um e falou: o meu coração eu quero que você arranque e mande para a cidade do Porto. Eu acho isso lindíssimo, lindíssimo, porque a cidade do Porto abraçou o Dom Pedro quando ele abdicou do trono aqui no Brasil. Eu gosto muito do Porto, viu? Gosto demais. Obrigada. Você nasceu, vive, fez a tua graduação, o teu mestrado e vai fazer o doutorado aí no Porto, é isso? Sim. Ok, legal. Exato. Então, eu vou encher a tela aqui para conversar com o pessoal que estiver assistindo para falar da vinheta. Speakview. Você que está nos assistindo, hoje nós vamos bater um papo com a Maria Eduarda, essa portuguesa extremamente simpática. Roda a vinheta. Ok, como eu falei na primeira parte, eu estou chegando na cidade do Porto para bater um papo com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, o seu mestrado foi em filosofia contemporânea? Sim, filosofia contemporânea. Ok, eu já te fiz essa pergunta em off, eu vou repetir para que o pessoal que estiver assistindo conheça um pouco mais a Maria Eduarda. Você percorreu a linha do tempo na tua pesquisa de mestrado, no teu objeto de mestrado, até chegar na contemporânea, você partiu de qual filósofo? Aristóteles. Você pegou O tema era a Aristóteles. imaginação e eu parti do conceito dele. Por favor, repita. O tema era a imaginação e eu parti do conceito dele. Legal. Aí você veio pela linha do tempo até chegar em alguns filósofos contemporâneos. Quais foram os que você trabalhou? Trabalhei apenas Sartre e depois o neurocientista António Damasio. Ok, legal. Ontem eu entrevistei uma filósofa brasileira da Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma cidade em Minas Gerais, uma das boas cidades do interior de Minas Gerais. Aqui é um estado do Brasil, não sei se você conhece Minas Gerais. E ela estava pesquisando, num pós-doc, uma aproximação entre o Sartre e o Nietzsche sobre as questões da liberdade. Muito interessante. Quando estiver pronto, eu vou mandar o link para você assistir. Eu acho que você vai gostar. Tá bom? Vou sim, obrigada. Legal. E aí, você vai iniciar o doutorado, né, Maria Eduarda? Qual é o objeto da pesquisa que você vai desenvolver, a sua tese, né? Qual é o objeto da tua tese no doutorado? Portanto, o meu projeto examina a natureza do hiato ontológico, ou a separação real, entre Deus e a criação, segundo a doutrina criacionista de Tomás de Aquino. Interessante, hein? Você vai trabalhar muito. Já tem o... Vai ter que investir muito tempo. Você já tem o orientador definido ou ainda não? Sim, sim. A professora Paula Oliveira Silva, do Instituto de Filosofia.
e também professora na Faculdade de Letras. Repete aí, qual é o ponto de partida? Eu começo por definir onde é que este ato está na metafísica de Tomás de Aquino e, portanto, para mim ele identifica-se pelas descrições de cada instância ontológica, como também na descrição da sua relação. E existem dois grandes conceitos, que são a participação e a analogia, e que têm vindo a adquirir notoriedade no estudo teológico e filosófico da obra de Tomás de Aquino. A participação é inequivocamente uma relação de caráter ontológico entre Deus e as criaturas, e a analogia apresenta um teor mais lógico-semântico, mas sem dúvida também tem uma extensão ontológica. A analogia insere-se nos tipos de predicação, equívoca, unívoca ou analógica, e por isso tudo o que é predicado das coisas é predicado analogicamente de Deus, que contém em si todas as perfeições e essências possíveis. Ontologicamente, as perfeições de Deus estão expressas em toda a natureza, sob diversas formas, e são elas que definem as categorias do ser e as do conhecimento. Para que os entes tenham determinada essência ou determinadas perfeições, participam das perfeições divinas. A participação oficializa e concretiza a relação de analogia, a relação semântica. A participação é uma relação estreita e respeita a distinção ontológica entre Deus e as criaturas. No entanto, parece-me que é descrita pela maioria dos estudos como sendo demasiado opaca e dura, e, portanto, penso que ambos os conceitos temistas estão associados a uma separação e que é necessário reanalisar depois estes conceitos à luz de um estudo mais profundo e talvez mais transversal aos vários elementos da metafísica de Tomás de Aquino. Ok. Você sabe qual era o apelido do Tomás de Aquino? Os outros colegas de classe deram um apelido para ele. Você sabe qual é? Era o boi mudo. E você sabia que o professor dele falava que, assim, quando o boi mudo falar, ele falava para a classe, vai impactar o Oriente e o Ocidente. Ele percebeu que ele tinha uma pérola, uma preciosidade no Tomás de Aquino. Fala um pouco mais sobre o desenrolar da tua pesquisa. Portanto, segundo Tomás de Aquino, Deus é ser uno, simples e único e, no entanto, é transmissível, mas indivisível. E por isso a melhor forma de apurar a natureza deste ato e propor uma eventual superação, não é, do mesmo é seguir esta lógica e centrar a investigação na decomposição e articulação da natureza e atributos de Deus. O entendimento do hiato ontológico deve ser feito pela compreensão da razão da sua origem, que foi exatamente o que eu estava a dizer. E eu acho que essa fissura ontológica marca também a passagem do ser uno para o múltiplo e do ser transcendente para o imanente. Portanto, é na articulação destes quatro que está, para mim, a superação deste hiato ontológico que me parece bastante artificial. Portanto, se entender bem estas relações, penso que a separação será entendida de uma melhor forma e mesmo os conceitos de analogia e participação também serão mais bem entendidos, ou pelo menos renovados. E, portanto, neste projeto eu propus-me a várias etapas e objetivos, como entender bem a concepção de Tomás de Aquino sobre Deus, que Deus é o princípio originário no sentido ontológico e não no sentido cronológico, que é de natureza una e simples, e o porquê, que enquanto princípio uno e simples tem um conjunto de atributos difíceis de conciliar com essa unidade, mas que Tomás de Aquino concilia segundo a regra aristotélica da identidade. Portanto, que Deus é de natureza também transmissível e indivisível, como já tinha dito. Perceber também como Tomás de Aquino concilia a unidade e simplicidade divina com a multiplicidade de entes. Clarificar e refletir sobre o significado lógico e ontológico dos conceitos de participação e de analogia no seguimento das avaliações anteriores. E também deve ser definido o limite entre uma interpretação unitária e uma interpretação monista do cosmos tomasiano. Ok. E você acha que há espaço para outras leituras unitárias do cosmos, da cosmologia, da obra do Tomás de Aquino? Sim, sem dúvida. Existem, aliás, mais leituras.
são tudo fruto de estudos mais recentes, estamos a falar de estudos do século passado, que começam com Gilson, que foi de alguma forma seguido também por Gavin Kerr, e tem uma abordagem existencialista que enfatiza principalmente a relação de unidade entre Deus e os entes, a partir da participação dos entes na existência primordial. Na opinião destes dois autores, a visão unitária está implícita e não é posta em causa. Surge naturalmente da interpretação existencial da metafísica do angélico. Mas, por exemplo, por outro lado, Norris Clarke concebe um sistema metafísico inspirado na tradição tomista, no qual interpreta e articula os elementos da metafísica tomista de uma forma mais peculiar e de alguma forma também inortodoxa. Defende uma visão meriológica do cosmos, na qual as suas partes interrelacionam-se e correlacionam-se com Deus, que é um bocadinho, tanto segundo a visão clássica teísta, essa correlação não é tão possível, criando um sistema altamente dinâmico. Ele chama-lhe o Relational Metaphysics. Ele aproxima-se um bocadinho mais do panenteísmo, que é uma vertente de resposta ao teísmo clássico. Depois também temos o Robert Pasnau, que assinala a unidade do cosmos pela noção da atualidade. Ele propõe uma realidade espectral, cujas extremidades são pura potencialidade e pura atualidade, e depois há várias gradações da atualidade, portanto a realidade é a gradação da atualidade. Ele tem isto num trabalho muito pequenino, que é os cursos Metaphysics, Reality as Actuality, no livro Aquinas on Human Nature. Eu não sei se ele depois desenvolveu esta visão, é uma visão por acaso interessante, mas naquele livro está pouco desenvolvido, é um pequeno artigo, bastante interessante, mas pode. E depois não posso deixar de mencionar o Jean-Pierre Tourelle, que apresenta a metafísica tomasiana do ponto de vista teológico, mas que não deixa de ser fundamental no plano de um estudo em filosofia. O seu investimento e aprofundamento sobre a vida e obra de Tomás de Aquino traz uma profunda riqueza a qualquer estudo sobre o assunto. Tourelle menciona implicitamente essa relação unitária também, e articula as noções de imanência e transcendência neste caso, e nesse sentido eu aproximo bastante mais desta visão teológica, apesar do meu trabalho ser filosófico. Neste contexto, a minha interpretação, tanto há lugar para outras interpretações, mas no meu ver, acho que é preciso pegar em elementos mais transversais ainda da metafísica tomasiana do que estes autores pegam. Ok. E você entende ou você acha que a tua pesquisa, de certa forma, vai trazer algum ineditismo e pode contribuir com o pensamento moderno, contemporâneo, a respeito da cosmologia? Sim, penso que sim. A minha investigação pretende contribuir exatamente neste pequeno estado da arte, e os estudos que descrevi são muito complexos e é difícil fazer justiça e produzir uma tese a esse nível, mas é para isso que eu cá estou. O que eu proponho na minha contribuição é mesmo ir mais profundamente, em vez de pegar em noções de atualidade, causalidade, existências e articular. Eu penso que é melhor ir a noções subjacentes a estes conceitos, sobre as coisas, que me parece que Tomás de Aquino constrói sobre elas, não é? Portanto, ele tem um sistema mais sólido por trás, e eu penso que é realmente uma relação de imanência-transcendência e uma relação do uno múltiplo. Depois termos uma leitura completa destas relações, desta articulação na obra de Tomás de Aquino, acredito que se façam leituras também mais completas dos outros aspectos que se nos apresentam ainda como misteriosos e difíceis, tais como conciliar elementos que transmitem proximidade entre Deus e a criação e aqueles que apresentam um afastamento demasiado grande por vezes, como é a questão da analogia e da participação. Ok. No teu mestrado, você trabalhou com a filosofia contemporânea. Você acha que o Sartre ia se remexer no túmulo com a sua pesquisa? Com a pesquisa de mestrado?
Não, do Ou doutorado. com esta? Não, com esta. Talvez. 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 Você sabe que a primeira peça de teatro do Sartre foi foi uma peça de Natal escrita na prisão. Não sei se você chegou a ver isso. E ele escreveu porque tinha uns padres lá que ficaram pegando no pé dele. E ele escreveu sobre o nascimento, entre aspas, né? Depende da perspectiva de quem acredita ou não, do nascimento do Deus encarnado. Mas aí, 5, 10 anos depois, o Sartre falava que ele se apaixonou pelo teatro, mas ele continuava entendendo como um mito. Por isso que eu te provoquei um pouquinho, como ele ia enxergar a tua pesquisa acerca do Tomás, né, Tomás de Aquino. Mas, olha, muito obrigado. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que você espera dessa pesquisa, as dificuldades, os caminhos, por que você resolveu estudar, pesquisar o Tomás de Aquino? Antes da gente concluir, você quer falar mais um pouquinho? Sim, pode ser. Para mim, realmente há muita coisa a dizer, não é? Primeiro, por causa desse tal percurso de filosofia contemporânea para medieval, quer dizer, e eu sou uma pessoa que vive no presente e no contemporâneo, por isso acho que sempre a pensar ou a repensar sobre a filosofia, a história da filosofia, estamos a fazer pensamento e filosofia contemporânea. E, nesse sentido, aquilo que me interessa na filosofia em geral são questões metafísicas, de limite, não é? Da questão da natureza da realidade. E eu acho que os medievais chegaram a um ponto de abstração tal que ainda têm muito para dizer à ciência de agora. Pronto, podemos não querer chamar de Deus ou de anjo ou daquilo, mas eles têm relações, estas relações do múltiplo são relações últimas da filosofia e não estão inspiradas de todo, não é? Apesar de estarem... sempre que pensamos nisso, pensamos em Parménides, não é? Mas nunca ninguém ultrapassou aquilo. Podem-se fazer vários discursos sobre aquilo de formas diferentes, mas o tema é o mesmo, a problemática é sempre a mesma, e nesse sentido acho que estudar São Tomás de Aquino é estar relacionado com as questões últimas acerca da natureza primordial da realidade, e, Maria Eduarda, acho que é sempre bom visitar a história. Tá, desculpa eu te interromper, estou assim, gostando demais. Aqui, eu sou de Minas, aqui uma região do Brasil, a gente é bem informal, assim. Eu gosto de falar que essa prosa, que a gente está proseando, e está muito agradável para mim ouvir a tua perspectiva diante da metafísica. Mas você sabe o que eu queria comentar com você, dentro da nossa prosa? Se a gente estivesse conversando, se nós estivéssemos num debate acadêmico com um pesquisador do neoplatonismo da Idade Média, evidentemente, se ele acreditasse na existência do absoluto, ele ia falar que o infinito não cabe no finito e que seria pretensão do finito achar que vai entrar no infinito. É a perspectiva dos pesquisadores que estudam a Idade Média. Se fosse conversar com um existencialista ateu sartriano, ele ia falar que não existe, ele não quer saber de metafísica. Mas, olha, você sabe o que eu estou achando extremamente interessante? Sabe o que eu estou achando extremamente interessante no teu universo de pesquisa? É que você transita pelos dois. Pela contemporânea e o pensamento filosófico, teológico, medieval. Eu achei muito interessante. Sim. E depois também há a perspectiva inversa, que é do Alexandre Koerre, eu não sei dizer o nome dele. Tudo bem. Mas que tem um livro que diz do mundo finito para o universo infinito, que é uma perspectiva oposta, não é? Que é sobre a idade medieval, cujo cosmos era algo modelo finito, e passa-se para a física e para a observação de um universo que não é conhecido e uma descentralização do mundo no universo e, portanto, para um universo infinito. Ou seja, agora temos uma inversão ali. Como é que é essa questão aí? Você saiu, então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu estou caminhando para o fechamento do nosso vídeo.
Mas você transitou do teu mestrado, onde você pesquisou a filosofia contemporânea, o Sartre e outros, e agora você está indo para Tomás de Aquino. Como é que é essa tua relação mais assim, buscando um certo distanciamento da Maria Eduarda, pessoa humana, da Maria Eduarda, pesquisadora? Como é que é esse trânsito aí entre o finito e o infinito na cabeça da Maria Eduarda? Essa é uma boa questão e tem muitos problemas. Tem muitos problemas para mim. Que no fundo eu estou à procura da resposta deles, não é? Não, Também. legal, é assim mesmo. Porque um infinito é uma coisa que não tem limite, não é? Não é determinado, e um finito é determinado, e depois como é que um está no outro, não é? Para nós é complicado, e Tomás de Aquino parece que já tem ali tudo muito respondido, mas é exatamente por trás dessa facilidade, não é? Parece que ele preocupa-se em responder muito a certas coisas por causa do valor racional e de mostrar a teologia e de convencer até os ateus e os pagãos de que o Deus católico é o verdadeiro Deus, não é? Mas depois há outras questões filosóficas que estão lá implícitas e que ele não as responde diretamente, e é dessas respostas que eu estou à procura, porque eu sei que ele tem um pensamento implícito, relação infinito, que tem que estar ligado com uma relação do múltiplo e, nomeadamente, de uma imanência e de uma transcendência, porque não há outra forma de se perceber como é que o infinito está num finito, não é? A não ser numa questão de imanência e transcendência. Maria Eduarda, é interessante você colocar assim, a tua forma de enxergar essas questões aí do finito e do infinito. Teve um filósofo, no final da Idade Média, Nicolau de Cusa é o nome dele. Ele pegou o final da Idade Média e já pegou o Renascimento. Ele foi um dos primeiros, depois alguns outros também, a estabelecer que o universo seria infinito a partir das convicções dele acerca de Deus. Ele, em plena Idade Média, ele enxergou a amplitude do universo a partir dos conceitos filosóficos dele. Isso foi muito interessante. E tem outras coisas interessantes. O velho problema corpo-mente, corpo-alma. Eu entrevistei muitos pesquisadores, as entrevistas estão na ilha de edição. Quando eu subi, tem um cara da Universidade de Brasília, um canadense que está há 25 anos no Brasil e que passou a vida dele estudando esta relação, o problema corpo-mente. Quando eu subir, eu vou mandar o link para você, você vai gostar. Vai colocar mais pimenta aí nessas questões e inquietações. Aliás, a filosofia é movida pelas ausências de resposta, não é verdade? A ausência de resposta é um dos fatores que impulsionam a filosofia. Eu quero te falar, Maria Eduarda, que foi um prazer enorme conhecer a pesquisadora, a doutoranda Maria Eduarda, aí da cidade do Porto. Agora eu sei por que me indicaram você, falaram para mim, vai lá, entrevista e bate um papo com a Maria Eduarda, que você vai ter belas surpresas. Então, Maria Eduarda, muito obrigado por separar esse tempo para conversar com a gente. E eu gostaria de deixar o convite para daqui a alguns meses, quando você quiser, para a gente conversar especificamente sobre a tua dissertação. Aqui no Brasil a gente fala de dissertação de mestrado, como vocês falam na Europa? Dissertação, sim, também. Tá bom. Há quem diga tese, mas não é bem correto, porque é um texto pequeno. É isso mesmo. Aqui no Brasil, a tese é de doutorado. Tese é de doutoramento e mestrado é dissertação. Então, podemos voltar a gravar sobre o teu mestrado, que é muito interessante. Para quem está nos assistindo aqui, a gente vai entrar para o universo da filosofia contemporânea, que é um universo que a Maria Eduarda pesquisou também. Podemos deixar quase que meio agendado, Maria Eduarda?
Sim, sim, por mim. Ok. Eu queria também agradecer a oportunidade de ter conversado consigo e de ter exposto para outras pessoas também, assim, de uma forma mais simples e leve, o meu trabalho. É sempre bom. Legal. A proposta do meu canal, já caminhando aqui para o fechamento, viu, Maria Eduarda? A proposta do meu canal é justamente estabelecer esse canal de diálogo entre academia e academia, sem perder o rigor acadêmico, e academia e o grande público. Eu chamo de ágora virtual, as praças aqui nas redes sociais. E eu te agradeço por ter participado dessa proposta, ter trazido para o diálogo com o grande público também o caminho que você vai percorrer. Para você que está nos assistindo, se você gostou, dá o seu like, siga o canal, compartilhe, manda os seus comentários para Maria Eduarda, que lá do Porto ela vai gostar muito, vai poder conversar com você. É só dar a sua opinião, tá bom? Um abração. Maria Eduarda, muito obrigado. A gente volta a se falar no futuro, tá bom? Obrigada, eu.